Oi, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como se constrói ângulos de 90 graus, 45 graus e 120 graus. E durante os exercícios vão aparecer também aqueles que a gente já sabe, de 30 e de 60 graus, tá bom? Então, esse vídeo é da apostila 3 e eu vou começar a fazer os exercícios, tá bom? Aqui na página 35, ele dá uma explicação de como se faz um ângulo de 90 graus. Então, tem a explicação passo a passo, a gente pode seguir pelos passos. Nós já fizemos esses exercícios em sala de aula e agora a professora está fazendo o vídeo para quem quer treinar mais um pouco ou teve um pouquinho de dúvida, tá bom? Então, vou começar pelo exercício 2, da página 36. Usando o compasso, trace um ângulo de 90 graus, passando pelo vértice dado. Então, ele me dá o vértice aqui, ó, o J, e ele quer que eu faça um ângulo de 90 graus passando por aqui. Então, eu vou pegar meu compasso, vou pôr a ponta seca no J, ó, e vou fazer um arco bem grande. Esse meu arco bateu no segmento, então vou chamar de 1. Ponta seca no 1, sem mexer na abertura do compasso, eu vou achar o 2. Ponta seca no 2, eu vou fazer um arco cruzando com esse arco que eu já tenho, ó. E vou achar o 3. Ponta seca no 3, tudo que eu tô fazendo eu não posso mexer na abertura do compasso, tá? Eu vou achar o 4. Para achar o ângulo de 90 graus, eu vou cruzar. Vou traçar, ó, lá da onde eu achei o xizinho até chegar aqui, ó. Construir um ângulo de 90 graus. Exercício 3. Usando o compasso, construa um triângulo MNO, sendo MN 4 centímetros e MO 5 centímetros, e nomeie os vértices. Então, ó, ele pede para eu fazer um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, vou começar pelo vértice M, pelo segmento MO, ó. Ele tem que ter 5 centímetros. Então, vou traçar aqui, ó, 5 centímetros. Então, aqui eu já sei que ele chama M, e aqui eu já sei que ele chama O, MO. Por que aqui é o MO? Porque eu fiz um segmento de 5 centímetros. Então, vou começar a construir o meu triângulo, ó. Se é 90 graus, vou fazer um ângulo de 90 graus. Acha uma abertura que você quer e não mexa mais, ó. Ponta seca no cantinho do segmento, vou fazer um arco. Esse arco bateu no meu segmento, eu vou chamar de 1. Ponta seca no 1, eu vou achar lá na frente o número 2. Ponta seca no 2, eu vou trazer um arco vindo lá de cima, ó. E vou achar o 3. Ponta seca no 3, onde cruzou, né? Eu vou achar o 4. Pronto. É aqui no ponto 4 que eu acabei de construir o ângulo de 90 graus, ó. Primeiro eu vou traçar, depois eu vou medir. Só que ele me diz que o meu novo segmento tem que medir 4 centímetros. Então, eu vou medir aqui, ó, do 0 até o 4. Do 0 até o 4 é aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Aqui, ó, tem 4 centímetros. Então, aqui tem 5 centímetros. E aqui, essa linha que eu construí, ela tem 4 centímetros. Aqui, ó, até aqui. Então, é aqui que eu vou fechar o meu triângulo. Ó. Então, aqui é o M, aqui é o O. E o MN tem que ter 4 centímetros. MN, 4 centímetros. Então, aqui eu tenho 4 centímetros, tá bom? Então, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4 e eu tenho um ângulo de 90, então, ele é um triângulo retângulo.
Página 37. Exercício 4, ó. Construa os ângulos medidos. Daí a menininha fala assim, ó. Use o compasso para realizar esse exercício. E em seguida, meça todos os ângulos traçados. Pra gente medir ângulo, vocês já sabem que a gente usa o transferidor, tá bom? Então, vou construir o primeiro, ó. Letra A. Ângulo de 90. Traço. A primeira coisa que eu tenho que fazer é traçar um segmento, né? Qualquer medida. Ok? Então, ângulo de 90. Ó. Faz o arco. Esse arco bateu no meu segmento, eu vou chamar de 1. Sem mexer na abertura do compasso, eu vou traçar o 2. Sem mexer na abertura do compasso, eu vou traçar o 3, só que eu vou começar lá de cima. Ponta seca no 3. Achei o 4. É no 4 que eu vou traçar o ângulo de 90 graus. Eu acho que ficou um pouquinho torto. Deixa eu ver, vou levantar a apostila. É, tá um pouquinho torto. Vou fazer de novo. Só que agora eu não vou numerar, tá? Só vou fazer. Ó, traçar o segmento de novo. Qualquer tamanho. Então, vou pegar meu compasso, ponta seca. Vou traçar um arco. Esse arco bateu na minha reta, vou pôr a ponta seca aqui. Vou traçar uma marquinha. Ponta seca na marquinha, vou fazer uma traçada bem de lá de cima, ó. Ponta seca aqui. Aí, eu vou cruzar. Agora sim ficou certinho, ó. Agora ele ficou retinho, tá bom? Então, ó, quando a gente não consegue na primeira, a gente vai e faz de novo, né? Pra ficar perfeito o exercício. Agora, vamos fazer o de 30, ó. Vou fazer esse aqui que tá aqui do lado, tá? O de 30 a gente já aprendeu na apostila 2. Ok? Então, traço um segmento, ponta seca aqui, vou traçar um arco. Esse arco bateu na minha reta, eu vou chamar de 1. Ponta seca no 1, vou fazer a montanha, lembra, ó? Vou fazer uma montanha. Essa montanha cruzou aqui, eu vou chamar de 2. Ponta seca no 2, eu vou lá na minha montanha e faço uma marquinha. E vou chamar de 3. É aqui no 3 que eu tenho meu ângulo de 30 graus. Agora, o de 60 é bem simplesinho, né? Então, eu traço um segmento, ó, de tamanho qualquer. Ponho a ponta seca sempre bem no cantinho, escolho uma abertura do meu compasso e traço um arco. Esse arco bateu no meu segmento, eu vou chamar de 1. Ponta seca no 1, vou fazer a primeira marquinha lá. Essa marquinha bateu aqui, eu vou chamar de 2. É aqui que eu vou ligar, ó, passando pela marquinha que eu achei, o ângulo de 60 graus. Agora, a professora vai colocar o transferidor para ver se tá tudo correto, ó. Aqui é ruim de colocar por causa do arame da apostila, mas, ó, a gente coloca o centro do transferidor, alinha com o 0 e vê se a linha bateu lá no 90, ó. Bateu, vamos ver esse é 30, ó. Coloco o centro do transferidor aqui no vértice, ó. Alinha com o 0 e tem que bater lá no 30. Aqui, ó, também é ruim por causa do arame, ó. Mas dá pra perceber, né? Ó, alinhou o centro, alinhou e aqui 60 graus. Vamos pra próxima. Agora, aqui, ó, tem passo a passo, na página 38 tem passo a passo como se constrói um ângulo de 45 graus, tá? Então, ele faz todas
as passadas, né, todos os traços, para ensinar o ângulo de 45 graus. Ó, a gente já discutiu na sala de aula que 45 graus é metade de 90, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente já comentou sobre isso. Então, para eu achar um ângulo de 45 graus, eu primeiro tenho que construir um ângulo de 90. Então, aquele que pede, ó, usando o compasso, construa ângulos de 45 graus nos vértices dados. Então, o vértice aqui, ele quer desse lado, no L, ó. Então, eu vou construir um de 90, ponta seca aqui no cantinho. Vou traçar um arco. Esse arco bateu no meu segmento, vou chamar de 1. Ponta seca no 1, faz a primeira marquinha. Eu vou chamar de 2. Ponta seca no 2, vou fazer uma marquinha aqui, ó. Só que eu vou lá de cima, vou até lá em cima, ó. E eu vou chamar de 3. Ponta seca no 3, eu vou cruzar lá em cima e eu acabei de encontrar por onde vai passar o meu segmento para construir um ângulo de 90. Só que eu não quero um ângulo de 90, então eu não vou traçar, ou eu vou traçar bem fraquinho, ó. Vou traçar bem fraquinho, ó. Porque o que eu tenho que descobrir é aqui, ó. Onde é que bate o meu 90 graus? O meu 90 graus bate aqui, ó. Se eu traçar aqui, ó, ele vai bater aqui no meu arco. Então, eu vou chamar aqui de 5. Para eu encontrar o ângulo de 45, ó, eu vou pegar a ponta seca, colocar no 1 e no 5 agora, ó. E vou achar a metade dele lá na frente. Agora, pode abrir um pouquinho o compasso, ó. Ponta seca no 1, vou fazer uma marquinha lá na frente. Ponta seca no 5, vou cruzar essa marquinha. Aqui, ó, onde cruzou, eu vou chamar de 6. É aqui que vai traçar o meu ângulo de 45 graus, ó. 45 graus é o ângulo aqui, ó. Esse com esse. Deixa eu ver se dá pra pôr a transferidor. Tá, ó. Alinhei, alinha o zero tá aqui, ó, então é por aqui por fora que eu vou olhar, ó, 10, 20, 30, 40, ó, metade do 40 e do 50, ó, 45, tá bom? Então, é o tamanho do meu ângulo, 45 graus. Vou fazer a mesma coisa passando pelo T, só que o T tá do lado esquerdo, então, a gente começa por aqui, ó. Ponta seca no T, vou fazer um arco. Esse arco bate no meu segmento, eu vou chamar de 1. Ponta seca no 1, eu vou achar o 2. Lembra que não precisa numerar, tá? Ponta seca no 2, eu vou fazer um arco vindo lá de cima e vai cruzar no meu arco que eu já tinha. Que eu vou chamar de 3. Ponta seca no 3, eu vou achar lá em cima o 4, ó. Quando eu acho o 4, eu achei o ângulo de 90 graus. Vou traçar bem de levinho, ó, só pra ver onde é que esse ângulo bateu aqui, ó. No meu arco que eu tinha primeiro. Então, aqui, ó, esse aqui seria 90, mas eu não quero 90, eu quero 45 graus. Então, eu já numerei 1, 2, 3, 4, vou chamar esse de 5. Para eu achar o 45, eu vou achar metade desse espaço aqui, ó. Então, eu vou pôr a ponta seca no 5, pode abrir o compasso agora. Faz uma marquinha lá. E faz uma marquinha aqui, ó. Põe a ponta seca no 5 e põe a ponta seca no 1. Onde cruzou, eu chamo de 6. E aí, eu ligo para achar o ângulo de 45 graus, ó. Essa abertura aqui, ó, essa abertura aqui é um ângulo de 45 graus. Coloquei o centro do transferidor aqui, alinhei com o 0 e eu vou olhando. O 0 tá aqui, então, 0, 10, 20, 30, 40, 40 e 50, ó, tá no meio do 40 e do 50. Então, aqui é o 45, ok?
Agora, aqui na página 40, ele vai me explicar, me explicar como fazer um ângulo de 120 graus. A gente já discutiu na sala, né? Que para fazer um ângulo de 120 graus, eu preciso de dois de 60, ok? 60 graus é um ângulo bem facinho de fazer, ó. Use o compasso, exercício 6, página 40. Usando o compasso, construa um ângulo de 120 graus, passando pelo vértice dado. Então, eu vou pôr a ponta seca aqui, bem no cantinho. Escolhe uma abertura. Faz um arco bem grandão, ó. Quando eu faço o arco, esse arco bateu no meu segmento. Eu vou chamar de 1. Ponta seca no 1, eu vou achar o 2. Se eu fosse construir um ângulo de 60, eu já iria traçar aqui, ó, no 2, mas eu não quero 60, eu quero 120. Então, 60 mais 60, 120, ó. Faço o outro de 60. Aqui eu tenho 60 e 60. 60 mais 60, 120. Agora é só traçar. Liga lá onde eu achei o 3, o cantinho do meu segmento. Construir um ângulo de 120. Ó. 0, 10, 15, 20, não. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ó. Ele tá passando exatamente aqui, ó. 120. Então, essa abertura é um ângulo de 120. Esse daqui é o último, ó. Página 41. Agora, eu vou construir todos os ângulos que eu já aprendi. O de 60, de 30, de 90, de 45 e de 120, tá bom? Então, vou fazer a letra A. Use o compasso para construir os ângulos pedidos. Em seguida, meça-os. Então, ó, traça um segmento de tamanho qualquer. Ponta seca no início do meu segmento, faz a primeira passada, ó. Esse arco bateu aqui, eu vou chamar de 1. Ponta seca no 1. Eu vou achar o 2. Ângulo de 60, basta cruzar, basta ligar, que eu já encontrei um ângulo de 60. Vou fazer o de 30 agora, letra B, ó. Traço um segmento de tamanho qualquer. Ponta seca aqui, ó. Vou fazer um arco. Esse arco bateu no meu segmento, eu vou chamar de 1. Ponta seca no 1. Eu vou encontrar o 2. Ponta seca no 2, para fazer o de 30, para fazer o de 30, é metade do de 60, tá bom? Vou voltar aqui, ó. Vou fazer a montanha. Eu ia fazer de outro jeito. Vou fazer do jeito que vocês aprenderam, ó. Então, essa montanha bateu aqui, eu chamo de 2. Ponta seca no 2, cruzou lá na frente. Aí, eu acabei de encontrar um ângulo de 30 graus. Ângulo de 90. Vou traçar um segmento, qualquer tamanho. E vou construir um ângulo de 90. Ponta seca bem no cantinho, sem mexer na abertura do compasso, em nenhuma passada pode mexer. Ó, esse arco bateu aqui, eu chamo de 1. Ponta seca no 1. Eu vou achar o 2. Ponta seca no 2, eu vou cruzar no arco, só que eu vou começar lá de cima. Ai, Pro, quando eu fiz essa passada, não cruzou no arco que eu já tinha. Vai lá e volta e aumenta ele, tá? Então, aqui, ó, 3. Ponta seca no 3, eu vou achar o 4. Quando eu acho o 4, eu acabei de encontrar o ângulo de 90 graus. Liga e traça. Agora, eu vou fazer o de 45, ó.
Traça um segmento qualquer. Lembra que para fazer de 45, eu faço todas as passadas dos de 90. Ó, faz um arco. Esse arco bateu no 1. Ponta seca no 1. Vou achar o 2. Ponta seca no 2. Eu vou achar o 3, só que eu vou pegar lá de cima, ó. Ponta seca no 3. Eu vou fazer o 4, é onde eu acho o ângulo de 90 graus. 4. Ó, agora eu não vou traçar, só vou pontilhar para achar onde era 90, ó. 90 é exatamente aqui, ó. 90 é exatamente aqui. Aí eu vou chamar de 5. Para eu achar o ângulo de 45, eu vou pôr a ponta seca no 5. Pode abrir o compasso agora, tá? Faz uma marquinha lá na frente, põe a ponta seca no 1 e cruza lá na frente. Aqui onde cruzou, eu vou chamar de 6. Traçou. Esse é o ângulo de 45 graus. Essa abertura tem 45 graus. Agora, o último, ó. Vou traçar um segmento de tamanho qualquer. Vou pôr a ponta seca bem no cantinho. Não mexe na abertura quando escolher a sua. Ó, faz um arco bem grande. Esse arco bateu no meu segmento, eu vou chamar de 1. Ponta seca no 1. Vou fazer a marquinha e vou chamar de 2. Ponta seca no 2, vou fazer a marquinha lá na frente e vou achar o 3. Ligando o início do meu segmento com o 3, eu vou achar um ângulo de 120 graus. Aí, ele me pede para medir, né? Então, eu vou medir. Ó, é ruim medir aqui, tá, gente? Por causa do arame, ó. Não consigo ver lá, ó, 60 graus. Aqui é muito difícil de medir, ó, 30 graus. 90 graus. Aqui é mais fácil. 45 graus, ó, tá na metade do 40 e do 50. E aqui, ó, 120 graus, ok? Então, esses são os exercícios de geometria, onde a gente fez ângulos de 30, 45, 60, 90 e 120, tá bom? Um beijo.